Quanto que um pedágio brasileiro fatura por dia? Essa eu fiquei curioso também saber, hein? Boa pergunta, enviado pelo Alan Passos. Vamos descobrir. Eu fiz um levantamento baseado em duas rodovias. A rodovia dos Bandeirantes, que é a rodovia que liga Campinas a São Paulo, que tem uma movimentação diária de mais de 1 milhão de veículos. Ou seja, pelo volume de carros, já dá para ter uma noção que vai vir bastante faturamento nos pedágios. Só para você ter uma ideia, por dia, faturam mais de 5 milhões de reais. Por dia. O que dá mais ou menos 1,8 bilhões de reais por ano, que é um número muito alto. Rapaz, é muito grande. Porém, a rodovia mais movimentada do Brasil é a BR-116. Ela liga Fortaleza, lá no Ceará, a Jaguarão, que fica lá no Rio Grande do Sul, de ponta a ponta. É uma rodovia que tem cerca de 4.660 quilômetros de extensão e ela atravessa 10 estados brasileiros. Essa rodovia tem um fluxo médio de cerca de 1,7 milhões de veículos por dia. É muito carro. E esse número aumenta em época de férias, o que dá mais ou menos um faturamento de 8 milhões de reais diários em seus pedágios. 8 milhões de reais. Quase 3 bilhões de faturamentos anuais. Inclusive esse foi o valor batido no ano passado. Quase 3 bilhões, um pouco mais de 2,9 bilhões de reais. É muito dinheiro. O que é endereço de IP? Por que geralmente todo computador tem isso? Boa pergunta. Enviado pelo Francisco Evaldo. Endereço de IP, que também significa protocolo de internet, é como se fosse um endereço residencial. Só que no caso, ele funciona especificamente para dispositivos conectados à internet, o que inclui o seu computador, o seu tablet, o seu notebook e até mesmo o seu celular. Cada um desses dispositivos tem um endereço de IP. Isso é necessário para que você consiga navegar na internet e enviar os seus dados de localização. O seu provedor de internet atribui um endereço de IP para você com base na sua localização. Então, quando você pesquisa produtos na internet, quando você procura, por exemplo, no Google, ele já vai saber onde você está, justamente por conta do seu IP. Se você estiver realizando alguma atividade ilegal na internet, o seu endereço de IP também é rastreado pela polícia. E é por isso que muita gente que realiza transações ilegais acabam sendo presos em flagrante, justamente porque a polícia identificou através do IP o endereço de onde ela estava usando o computador. É por isso que muitas pessoas que querem realizar algo ilegal fazem isso na Deep Web, que é justamente um lugar praticamente impossível de rastrear o IP, porque os IPs são meio que embaralhados em vários outros servidores diferentes, o que acaba se tornando praticamente, como eu disse, impossível de localizar o seu endereço. Então o IP é o endereço de onde está saindo o seu sinal de internet para comunicar outros locais, outros servidores, sites, enfim, para direcionar para você aquilo que é melhor. Então produtos, serviços, você pesquisa, vai achar sempre com base na sua região, justamente por conta do seu IP. Comer banana realmente faz bem para cãibra? Quer dizer, ajuda você a não ter cãibra? Boa pergunta. Enviado pelo Pedro Dias, lá de Capitão Enéas, Minas Gerais. Vamos descobrir. Na verdade, sim, não é um mito. Banana faz muito bem contra cãibras. Isso porque a banana ela é muito rica em potássio, um mineral que é essencial para a nossa contração e relaxamento muscular. Quando os níveis de potássio estão baixos em nosso corpo, os músculos podem ficar assim mais propensos a ter cãibras. Uma banana, em média, tem cerca de 422 miligramas de potássio, que equivale a cerca de 10% da quantidade de potássio que o seu corpo precisa por dia, ou seja, uma bananinha. Além do potássio, a banana também é rica em fonte de magnésio, que é um outro mineral que ajuda você a não ter cãibras. Agora, outros alimentos também são ricos em potássios e magnésio, como por exemplo, batata doce, ajuda você a não ter cãibras, melão, aveia, feijão e até mesmo espinafre. Claro que não basta você apenas ingerir esses alimentos, consumir eles. Você precisa beber muita água, pois a água ajuda a manter os seus músculos relaxados, evitando assim cãibra. Qual que é a curva mais perigosa das rodovias brasileiras? Ou seja, qual que é aquela tensa, aquela curva que o bicho pega? Boa pergunta, enviado pelo Pedro Dias, lá de Capitão Enéas, Minas Gerais. Vamos então conhecer. A curva mais perigosa de rodovias brasileira é a curva da Ferradura, localizada na BR-376, lá na Serra do Guaratuba, no Paraná. Ela é a curva mais acentuada que existe no Brasil, tendo aí um raio de 150 metros com uma inclinação de 45 graus. O trecho é sinuoso e estreito. Além disso, tem uma visibilidade reduzida, o que torna a curva muito perigosa, principalmente para caminhões e ônibus. Eu levantei um dado aqui só para você ter uma noção. Só no ano passado, nessa curva, teve cerca de 14 acidentes, dentre os quais 2 deles fatais. Ou seja, 2 pessoas morreram em 2 desses 14 acidentes, só nessa curva, e só no ano passado. Agora, a gente puxa uma coisa que eu achei interessante aqui. A rodovia brasileira que tem o maior número de curvas
Fica lá em Santa Catarina. É a rodovia SC-390, conhecida como a rodovia Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, como eu mencionei. Essa rodovia, só para você ter uma noção, ela possui cerca de 283 curvas, onde os motoristas praticamente eles precisam costurar a serra. Já pensou você viajar numa rodovia com 283 curvas? Haja braço, imagina de moto. Você tá doido.